Espécies de leões. Leão do Atlas. O leão do Atlas, também conhecido como leão berbere ou leão da montanha Panthera unhal, é uma subespécie de leão que habitava a região das montanhas do Atlas, no norte da África. O leão do Atlas era uma das maiores subespécies de leão, com machos pesando até 270 kg e fêmeas até 180 kg. Os machos tinham jubas densas e escuras, que se estendiam até os ombros e às vezes até a barriga. Esta característica os tornava visualmente imponentes. A cor da pelagem variava do dourado ao marrom, com uma juba que podia ser preta ou castanha escura. Os leões do Atlas viviam nas montanhas do Atlas e nas regiões circundantes do norte da África, incluindo Marrocos, Argélia e Tunísia. Preferiam habitats montanhosos e florestados, o que os diferenciava de outras subespécies de leões que vivem principalmente em savanas e planícies. Como outros leões, eram predadores sociais que caçavam em grupos. Suas presas incluíam cervos, javalis e, ocasionalmente, animais domésticos. Eram conhecidos por sua habilidade de adaptação a climas mais frios, devido ao seu habitat nas montanhas. O leão do Atlas foi extinto na natureza devido à caça intensiva e à destruição de seu habitat. Os últimos registros confiáveis de leões selvagens do Atlas são da década de 1940. Alguns leões em zoológicos e circos descendem de leões do Atlas, e há esforços de conservação para manter essa genética. Vários zoológicos estão envolvidos em programas de reprodução para preservar os descendentes do leão do Atlas. Há debates sobre a reintrodução dessa subespécie na natureza, embora isso seja complicado devido à falta de um habitat adequado e seguro. O leão do Atlas desempenhou um papel importante na cultura e história do norte da África. Eles eram símbolos de poder e realeza e frequentemente apareciam em mitos, histórias e arte da região. Durante o Império Romano, leões do Atlas foram capturados e usados em arenas para combates de gladiadores e caça de animais, o que contribuiu para a diminuição de sua população. A população de leões do Atlas começou a diminuir drasticamente durante o século XIX devido à caça esportiva, à captura para circos e zoológicos e à destruição de habitats naturais para agricultura e desenvolvimento humano. Embora o último leão do Atlas em estado selvagem tenha sido morto em 1942 na região de Tiziane-Tisca, Marrocos, há relatos não confirmados de avistamentos na década de 1950. Estudiosos identificaram leões em cativeiro que possuem características genéticas do leão do Atlas. Programas de reprodução seletiva estão em andamento para tentar preservar e revitalizar a linhagem. Análises de DNA antigo retirado de peles e ossos de leões do Atlas ajudam a compreender melhor sua genética e diferenças em relação a outras subespécies. Alguns zoológicos na Europa e na América do Norte têm programas de conservação específicos para leões do Atlas. Esses programas buscam manter a genética da subespécie e educar o público sobre sua importância histórica e ecológica. Embora seja um projeto ambicioso e complicado, há discussões sobre a possibilidade de reintroduzir leões do Atlas em áreas protegidas do norte da África. Isso exigiria um ambiente seguro e a gestão de conflitos com populações humanas locais. Como predadores de topo, os leões do Atlas desempenhavam um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico de seu habitat, controlando as populações de herbívoros e contribuindo para a saúde geral do ecossistema. A ausência desses grandes predadores pode ter levado a mudanças na dinâmica das comunidades de presas e vegetação na região, destacando a importância de sua presença para a biodiversidade.
Na mitologia e folclore berbere, os leões do Atlas são frequentemente retratados como seres majestosos e corajosos, simbolizando força e proteção. Em alguns países do norte da África, como Marrocos, o leão do Atlas é usado como emblema nacional, representando a herança natural e histórica do país. Esses pontos adicionais aprofundam a compreensão da importância e o legado do leão do Atlas, destacando a necessidade de esforços contínuos de conservação e pesquisa. O leão africano, Panthera unhal, é uma das subespécies mais icônicas e reconhecíveis de leões, conhecida por sua majestade e presença dominante na savana africana. Machos podem pesar entre 150 e 250 kg e fêmeas entre 110 e 180 kg. Machos são maiores que as fêmeas. Os machos têm jubas, que variam de dourado a preto, começando ao redor da cabeça e se estendendo até o peito. A juba pode ser um indicador de saúde e status social. A cor da pelagem varia do amarelo claro ao marrom escuro. Filhotes têm manchas que desaparecem com a idade. Leões africanos vivem em savanas, planícies, florestas abertas e áreas semiáridas. Eles evitam florestas densas e desertos extremos. São encontrados em várias partes da África subsaariana, com populações significativas em países como Tanzânia, Quênia, Botsuana, África do Sul e Namíbia. Os leões são animais sociais e vivem em grupos chamados puaids, que consistem em várias fêmeas, seus filhotes e um pequeno número de machos adultos. A estrutura do puair é matriarcal, com as fêmeas sendo as principais caçadoras e protetoras. Leões caçam uma variedade de presas, incluindo antílopes, zebras, búfalos e, ocasionalmente, elefantes jovens ou doentes. A caça é, geralmente, realizada pelas fêmeas, que trabalham em equipe para derrubar presas maiores. Machos defendem o território do puair contra intrusos. O rugido do leão pode ser ouvido a uma distância de até 8 km e serve como uma ferramenta para marcar território e comunicação. Os leões africanos são classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCN. As populações têm diminuído devido à perda de habitat, conflitos com humanos, caça ilegal e doenças. Várias organizações e parques nacionais trabalham para proteger os leões através de programas de conservação que incluem a criação de áreas protegidas, a mitigação de conflitos com comunidades locais e a luta contra a caça furtiva. Como predadores de topo, os leões desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico, ajudando a controlar as populações de herbívoros e promovendo a diversidade biológica. A presença de uma população saudável de leões indica um ecossistema equilibrado e bem gerido. Leões são frequentemente associados à realeza, coragem e força em várias culturas africanas e globais. Eles aparecem em bandeiras, brasões e em inúmeras obras de arte e literatura. Leões são uma das principais atrações para o turismo de safari na África, contribuindo significativamente para as economias locais e incentivando a conservação da vida selvagem. Pesquisas sobre comportamento, genética e ecologia de leões ajudam a entender melhor suas necessidades e a desenvolver estratégias de conservação eficazes. Coleiras de rádio e GPS são usadas para monitorar os movimentos e comportamentos dos leões, fornecendo dados valiosos para cientistas e conservacionistas. O leão africano continua a ser um dos animais mais admirados e estudados do mundo, e seus majestosos rugidos ecoam como um lembrete da necessidade de proteger esses magníficos predadores e seus habitats naturais. O leão asiático, Panthera unhal persica, também conhecido como leão indiano ou leão persa, é uma subespécie distinta do leão africano. Leões asiáticos são geralmente menores que os leões africanos. Machos pesam entre 150 e 220 kg e fêmeas entre 100 e 150 kg. A juba dos machos é mais curta e menos densa comparada à dos leões africanos, com menos extensão nas laterais e na barriga. A cor da pelagem varia do amarelo claro ao marrom,
com uma distinta dobra de pele no ventre, que é uma característica única dos leões asiáticos. Eles possuem uma pequena mancha de pele nua calvície nos cotovelos, outra característica que os diferencia dos leões africanos. Leões asiáticos habitam principalmente florestas secas e decíduas, bem como áreas de matagal. Eles preferem áreas com cobertura densa para se esconder e caçar. Hoje, os leões asiáticos são encontrados exclusivamente no Parque Nacional de Gir e nos santuários de vida selvagem circundantes, no estado de Gujarat, na Índia. Leões asiáticos vivem em prairies menores e mais coesos que seus primos africanos. Prairies geralmente consistem em um pequeno grupo de fêmeas e seus filhotes, com machos adultos, muitas vezes vivendo separadamente ou em pequenos grupos de solteiros. Sua dieta inclui chital, veado-eixo, sambares, nilgais, antílopes azuis, javalis, búfalos domésticos e, ocasionalmente, gado. As fêmeas são as principais caçadoras, mas os machos também participam da caça. Machos defendem territórios, mas devido à estrutura social mais fragmentada, os territórios podem ser menores e mais sobrepostos do que os dos leões africanos. Os leões asiáticos são classificados como ameaçados pela IUCN. A população total está estimada em cerca de 600 indivíduos, um aumento significativo em relação às poucas dezenas do início do século XX. O Parque Nacional de Gir é uma história de sucesso de conservação, com medidas rigorosas de proteção contra a caça furtiva e programas de manejo de habitat. Iniciativas também estão em andamento para criar populações adicionais fora de Gir para evitar a embouiren e para proteger a subespécie de ameaças como doenças e desastres naturais. Como predadores de topo, os leões asiáticos desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico em Gir, ajudando a controlar as populações de herbívoros. A saúde da população de leões asiáticos é um indicador do estado geral do ecossistema de Gir. Na cultura indiana, o leão asiático é um símbolo de poder e realeza, frequentemente associado a deuses e figuras históricas importantes. A emblemática figura dos leões asiáticos aparece no emblema nacional da Índia. Os leões asiáticos são uma grande atração turística, contribuindo para a economia local e promovendo a conservação. À medida que a população de leões cresce, os conflitos entre leões e seres humanos aumentam, especialmente em áreas agrícolas adjacentes ao parque. Programas de compensação e educação comunitária são vitais para mitigar esses conflitos. A população de Gir é geneticamente isolada, o que pode levar a problemas de consanguinidade. Projetos para criar uma segunda população em outro local estão sendo considerados para aumentar a diversidade genética e garantir a sobrevivência a longo prazo da subespécie. Pesquisadores monitoram a saúde, genética e comportamento dos leões asiáticos para compreender melhor suas necessidades e desenvolver estratégias de conservação eficazes. Coleiras de rádio e GPS são usadas para acompanhar os movimentos dos leões, proporcionando dados valiosos sobre seu uso do habitat e interações com humanos. Os leões asiáticos são um exemplo de sucesso na conservação, mas continuam a enfrentar desafios significativos que exigem esforços contínuos para garantir seu futuro. O leão branco não é uma subespécie separada, mas uma variação rara do leão africano Panthera unguenau que ocorre devido a uma mutação genética recessiva. A característica mais distintiva dos leões brancos é a sua pelagem branca, que pode variar de quase completamente branca a uma cor amarelada ou loiro claro. Essa coloração é causada por uma condição genética chamada leucismo, que reduz a pigmentação na pele e no pelo. Diferente dos animais albinos, os leões brancos têm olhos de cor normal, que podem ser dourados, azuis ou verdes. Em termos de tamanho e estrutura,
Os leões brancos são semelhantes aos leões africanos normais. Machos podem pesar entre 150 e 250 kg e fêmeas entre 110 e 180 kg. Leões brancos são originários da região de Timbavati e do Parque Nacional de Kruger. Na África do Sul, eles vivem em savanas, planícies e florestas abertas. Muitos leões brancos são encontrados em zoológicos e reservas privadas ao redor do mundo, onde são criados e exibidos devido à sua aparência única. Como outros leões, os leões brancos vivem em prairies e têm comportamentos sociais semelhantes. Machos defendem o território, enquanto fêmeas caçam e cuidam dos filhotes. Sua dieta é a mesma de outros leões africanos, incluindo antílopes, zebras, búfalos e outros grandes herbívoros. A coloração branca pode ser uma desvantagem no ambiente selvagem, pois pode dificultar a camuflagem durante a caça. No entanto, leões brancos em cativeiro ou em reservas protegidas não enfrentam os mesmos desafios. Leões brancos não são considerados uma subespécie separada, então não têm um status de conservação individual. No entanto, a população de leões brancos é pequena e enfrenta riscos devido à caça furtiva e à perda de habitat. Vários programas e organizações se dedicam à proteção e conservação dos leões brancos, como a Global White Lion Protection Trust, que trabalha para reintroduzir leões brancos em seu habitat natural e aumentar a conscientização sobre sua conservação. Os leões brancos têm grande importância cultural e espiritual para os povos indígenas da região de Timbavati, que os consideram sagrados e símbolos de luz, pureza e liderança. Leões brancos são uma grande atração em zoológicos e reservas, onde ajudam a educar o público sobre a conservação dos leões e a biodiversidade. A criação seletiva em cativeiro para preservar a cor branca dos leões brancos pode levar a problemas de consanguinidade e saúde, tornando essencial manter a diversidade genética para garantir populações saudáveis. Além disso, esses leões enfrentam conflitos com humanos devido à fragmentação de seus habitats naturais. Esforços para reintroduzir leões brancos na natureza enfrentam desafios, como garantir sua adaptação ao ambiente selvagem. Pesquisas e tecnologia de rastreamento são usadas para entender os efeitos da mutação genética e monitorar o comportamento dos leões em reservas. A conservação dos leões brancos é crucial para assegurar seu futuro, considerando sua aparência única e significado cultural. O leão do Cabo, Panthera unguial melanochaeta, também conhecido como leão do Cabo da Boa Esperança, é uma subespécie extinta de leão que habitava o sul da África. O leão do Cabo era uma das maiores subespécies de leão, com machos pesando até 250 kg, eram robustos e fortes, com uma estrutura corpórea imponente. Machos tinham jubas especialmente largas e escuras, que se estendiam até a barriga. A juba densa e escura é uma das características distintivas dessa subespécie. A cor da pelagem variava do dourado ao marrom escuro. A juba escura era um dos traços mais notáveis, que ajudava a diferenciar o leão do Cabo de outras subespécies. O leão do Cabo vivia principalmente em áreas de savana e floresta aberta. Era encontrado nas regiões do sul da África, incluindo partes da África do Sul e Namíbia. Sua distribuição incluía o sul da África, abrangendo desde as áreas ao redor do Cabo da Boa Esperança até as regiões interiores da África do Sul. A população de leões do Cabo começou a declinar significativamente no século XIX devido à caça esportiva e à perda de habitat, a destruição de seu habitat natural e a competição com a expansão humana também contribuíram para sua extinção. O último leão do Cabo selvagem foi registrado em 1858, no entanto, o leão do Cabo persistiu em cativeiro por mais algum tempo. O último exemplar conhecido em cativeiro morreu em 1880. Não havia programas específicos de conservação para o leão do Cabo na época de sua extinção. A perda de habitat e a caça excessiva eram os principais fatores que contribuíram para sua extinção.
O leão do Cabo é lembrado por suas características imponentes e sua importância na história da fauna africana. A sua extinção destaca a necessidade de conservação e proteção das espécies ameaçadas e seus habitats. O leão do Cabo desempenhava um papel importante como predador de topo em seu ecossistema, ajudando a controlar as populações de herbívoros e manter o equilíbrio ecológico. A ausência do leão do Cabo teve um impacto nas comunidades de presas e na dinâmica dos ecossistemas em que vivia, destacando a importância da presença dos grandes predadores para a saúde do ambiente. O leão do Cabo é um exemplo da fragilidade dos ecossistemas e da importância da conservação para prevenir a extinção de espécies e preservar a biodiversidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se e deixe o like para esse vídeo chegar a mais pessoas.